Fala galera, aqui é o Kaique, eu espero que estejam todos muito bem. O Jogo da Viúva é um filme que ficou por muito tempo no top 1 da Netflix e também a sua premissa me chamou bastante a atenção, no qual começa uma investigação após descobrirem um homem que foi morto na garagem do seu apartamento. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre este filme, mas primeiro eu peço que vocês deixem um like se gostarem do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, muito importante, assim vocês não perdem os futuros lançamentos aí de vídeos maravilhosos para vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo e também do filme. E simbora falar um pouco sobre o Jogo da Viúva. Nessa história nós vamos ter uma investigação policial que vai por caminhos completamente malucos após descobrirem um homem que foi morto na garagem do seu apartamento. À medida que a investigação vai acontecendo e novas coisas vão sendo reveladas, nós como espectadores vamos ficando cada vez mais imersos nessa narrativa. O filme consegue usar muito bem a sua narrativa para contar a sua história, dando tempo de tela ideal para cada um desses personagens e para cada um desses três pontos de vistas. Isso mesmo, o filme ele vai lidar com três pontos de vistas que nós vamos vendo ao longo da trama, que se somados os três juntos ali, ajuda a contar a história deste filme. O que eu acho uma saída bem interessante de certa forma, porque quando nós estamos atrelado somente à visão do detetive, no caso aqui da detetive, nós não entendemos muitas coisas, nós não sabemos muito bem como aquelas coisas aconteceram. Algumas coisas ficam meio jogadas e soltas. Nesse primeiro momento nós vamos estar com o olhar da Eva, a detetive deste caso, que vai investigando e tentando entender o que de fato aconteceu naquele dia. Durante os depoimentos e também durante a sua investigação, ela vai entendendo e pegando algumas coisas ali, até que chega em uma grande revelação que o filme não se demora em nos mostrar. Ele mostra logo no começo um segredo que muda completamente os rumos desta investigação, que a Mary, a esposa do Arturo, que é o homem que veio a falecer, o traía o tempo todo. E ela fazia isso antes do casamento, ele descobriu e perdoou ela, mas depois ela continuou fazendo, mesmo eles dois estando casados. E é muito interessante acompanhar a Eva neste primeiro momento, porque ela desconfia muito da Mary. Ela acha que ela pode estar envolvida ali no assassinato do seu ex-marido, do seu marido. Eu sempre tenho essa dúvida se... Eu acho que continua sendo marido ou vira ex? Eu acho que legalmente vira ex-marido, né? Mas enfim, a Eva acredita que ela está envolvida neste caso. Então ela vai ficar de olho na mulher, ela vai ficar observando a mulher. Tem até uma cena ali em que a Mary tá falando umas palavras ali no velório do Arturo. Ela também faz uma cena ali em cima do caixão do Arturo ali, fazendo realmente ali aquela viúva enlutada, né? Só que a Eva a todo momento desconfia dela, né? Porque logo em seguida nós descobrimos que ela o traía à torto e à direita. E nós vamos descobrir que ela traía o Arturo por um artifício muito interessante, né? Que é o grampo do telefone, né? Eles grampeiam um telefone, então nós vamos ouvir ali a conversa que ela tem com amigos, com amantes e afins. A partir deste ponto nós vamos acompanhar a investigação até que chegue uma conversa muito distinta, né? A da Mary com um tal de Salve. E a partir deste ponto nós mudamos o olhar, né? O filme ele muda o olhar e vai para a Mary, então nós vamos ver a história sendo contada a partir do ponto de vista dela. E aqui eu tenho que dar um alerta de spoilers aqui, porque para quem não assistiu o filme, nós vamos entrar em mais detalhes ali de spoilers, algumas coisas ali mais spoiladas realmente, né? Então para quem não assistiu o filme ainda e quer assistir, fica aqui o alerta de spoilers. Toca a intro da zona de spoilers, porque nós iremos entrar na zona de spoilers agora. Mas antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, e comentar o que vocês acharam dessa primeira parte. Tem alguma coisa que vocês queiram que eu melhore? Tá gostando? Comenta aí pra eu saber, né? Vamos lá então pra zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Essa parte da Mary, né, que nós vemos o ponto de vista dela, me lembrou bastante o Garoto Exemplar do David Fincher, né? Porém, tem um detalhe bem interessante aqui neste filme, né, no Jogo da Viúva, é que essa história, na verdade, é baseada em fatos, né, em um crime que realmente aconteceu na Espanha. Então nós vamos ver como a Mary, ela vai manipulando todos os homens que entram na vida dela, né? Nós temos ela ali, de fato, se casando com Arturo, que perdoou a traição dela ali no primeiro momento, né? Ela tinha traído ele um mês antes do casamento,
relacionamento, mas ele perdoou, resolveu se casar com ela mesmo assim. A família dele não gostava muito dela por conta disso, né? E eu acho que isso é realmente natural, né? Mas se a pessoa perdoou, então não tem muito o que fazer, né? Porém, eles chegam em uma rixa, né? Porque o Arturo, ele é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais velha, ele não tão mais velha, mas uma pessoa mais velha. Ele gosta de ficar em casa ali, tranquilo, de boinha, curtindo o momento. Porém, a Mari, ela é uma jovem, né? Ela tem apenas 26 anos e ela gosta de sair para se divertir, ir pra balada, só que o Arturo nunca quer ir, ele quer ficar mais em casa mesmo. Então, ela resolve ir sozinha, mentindo pra ele, dizendo que estaria trabalhando ali. E só um detalhe, ela é enfermeira, né? Eu acho que é bom pontuar isso, porque aí ela consegue meter o Loki ali pra cima dele, dizendo ali que tá trabalhando de madrugada ali, fazendo o turno da madrugada, sendo que ela tá ali na balada curtindo, né? É interessante que os próprios detetives questionam se o fato dela ter sido criada em um lar totalmente religioso, com pais extremamente rígidos, influenciou ela a ser uma pessoa que gosta mais de curtir a vida, de sair quando ficou adulta. Questionam também se pra ela, que é uma pessoa religiosa, seria menos pecado matar, mesmo que indiretamente, o seu marido, do que você se divorciar. Eles fazem este questionamento, só que na minha visão não tinha nada a ver com religião. Ela só queria se livrar realmente do Arturo, porque ela não queria se divorciar dele. Eu acho que seria até uma mancha pra ela, eu acho que ela se sentiria envergonhada ou coisas do tipo, e aí ela queria só se livrar dele ali no caso, mas sem se divorciar, porque ele ia dar o divórcio pra ela. E aí ela não conseguiu realmente ali juntar a sua vida, né? Porque ela queria uma vida de curtição, e tudo bem você curtir a vida ali estando casada, você pode sair pra balada estando casada, só não pode trair a pessoa ali se você tiver um relacionamento fechado, né? Não precisa trair, você não precisa trair, você pode se divertir sem trair, sabe? Mas ao mesmo tempo parece também que ela queria essa estabilidade de ter um casamento. Eu não sei, talvez ela tenha casado também por forçação de barra dos pais dela, porque ela precisava casar por conta desse lar religioso. O filme ele ensaia a falar um pouco sobre isso, né? Mas ele não vai tão a fundo nisso, porque o que importa mais pro filme, no caso, é todo esse lance da investigação, de como tudo aconteceu, né? E a Mari, ela é completamente dissimulada, ela consegue mentir, ela consegue enganar muito bem, ela consegue fazer com que as coisas sempre fiquem a favor dela, ela controla realmente a narrativa. Ela conta para o Daniel, que é um publicitário ali, que se tornou de certa forma o namorado dela, que o Arturo bate nela, mesmo sendo mentira, mas ela faz isso pra ver se ele fica com raiva e vai lá e mata ele. Só que nós vemos que ele não quer matar o cara, ele quer denunciar ele pra polícia para que ele seja preso. Então ela recorre a um homem que é completamente obcecado por ela, que faria ali definitivamente tudo por ela, que é o Salva. Ela vai jogando verde pra cima dele, dizendo que o Arturo bate nela, que ele maltrata ela, que ele faz terror psicológico com ela, que ele vai fazendo o diabo na vida dela. E ele vai caindo como um patinho, né? E é muito interessante porque nós vemos que ele vai caindo nisso porque ele tem uma autoestima completamente negativa. Ele mesmo diz para um amigo dele que nunca na vida dele ele sonhou que um homem como ele estaria como uma garota como ela, né? E tudo mais. Então a gente vê que ele é completamente maluco das ideias, ele tem uma autoestima tão baixa, e aí uma mulher ali que ele acha bonita, atraente, realmente demonstrou carinho por ele, né? Demonstrou gostar dele, e aí ele já fica completamente obcecado, completamente maluco, né? E de fato isso é completamente maluco, porque ele é obcecado por ela, ele cometeria um crime por ela, e assim, ele não é uma pessoa que nunca foi amada na vida dele. Nós vemos ali, em algum momento do filme ali, bem pincelado também, não é tão desenvolvido assim, que a mãe dele também foi muito rígida com ele, que a mãe dele é bem rígida com ele e tudo mais. Porém, ele é um cara que tem uma profissão bem bacana ali, ele tem uma esposa e também tem um filho, sabe? Não é como se ele não fosse amado, não é como se ninguém gostasse dele, e aí ele se agarrou a uma centelha de carinho ali que a Mari deu pra ele. Não, na verdade, ele só é um maluco das ideias mesmo, tá na crise de meia-idade. E ele joga tudo isso fora, ele joga a família dele fora ali, todo o carinho que ele tinha da família dele ali fora, porque ele resolve matar o Arturo para ficar com a Mari, sendo que, no final das contas, ela não gostava dele de fato, ela só queria usá-lo para matar o Arturo, porque no final das contas ela acaba namorando com o Daniel e não com ele, sabe? Ela meio que se afasta dele. Então nós vamos ter essa maçaroca de personagens. De um lado a detetive Eva e a polícia investigando tudo o que está acontecendo, ouvindo os celulares grampeados, e do outro nós vamos ter a Mari e o Salve achando que estão salvos ali, que estão abafando porque eles estão se comunicando por um celular pré-pago, sendo que a polícia também grampeou o celular pré-pago, e eu nem sabia que dava pra fazer isso.
E por mais que nós já sabemos que o Salve matou o Arturo com a ajuda da Mari, nós ainda assim ficamos bem envoltos nessa história, o que tinha tudo para não acontecer, porque se nós pararmos para pensar, normalmente quando a gente tá vendo um suspense policial, quando nós descobrimos quem é o assassino, o filme tende a perder um pouco a força, né? Porque nós descobrimos muitas vezes no final, e é por isso que os filmes fazem isso no final. Eles mostram quem é o verdadeiro assassino no final do filme, porque se eles fizerem isso no começo, ou mais ou menos na metade, igual este filme aqui, pode ser que o filme perca um pouco a sua força, mas isso não acontece aqui, porque por mais que nós sabemos como tudo vai acabar, nós ficamos curiosos para saber como o filme vai fazer isso, como foi este crime ali, o que aconteceu após isso. O filme ele consegue sustentar ainda muito bem. Em certo momento eu também acreditei que o Salve ele conseguiria salvar a Mari de ser incriminada, porque mesmo ele sabendo que ela estava com o Daniel e que ela ficava com outras pessoas, ele também continuou gostando dela ali, ele continuou fazendo tudo por ela. Dali no depoimento, quando eles vão para o depoimento, ele assume toda a culpa, diz que ela não tem nada a ver, que ela não teve culpa nenhuma, que ele fez todo o crime sozinho para prender ele e deixar ela solta ali, que ela não teve culpa nenhuma, né? Porém, ela começa a se relacionar com outras pessoas, né? Essa parte do filme ali eu não entendi muito bem, mas ela se comunicava com o Salve através de cartas, porém ela começou a se relacionar com outros presos. Eu não entendi ali se foram outras presas ou outros presos, não entendi muito bem essa parte. Mas aí a partir deste ponto, a partir que ela começa a se relacionar com outras pessoas, o Salve ele dá um basta nisso, e aí ele decide contar realmente toda a história ali, ele muda o seu depoimento, e aí ele conta tudo o que de fato aconteceu, né? Que ele matou o Arturo porque a Mari pediu pra ele, né? Pediu ali indiretamente. Aí ela fala, eu queria que ele tivesse morrido. Aí eles vão conversando sobre isso e aí ele vai, dar cabo do Arthur ali, né? O jogo da Viúva é uma trama instigante que em nenhum momento perde a sua potência. A escolha de ter 3 olhares diferentes, de ter 3 pontos de vista diferentes, ajuda realmente a contar a história, não deixando ali nenhuma ponta solta, o que é bem legal. É um filme que consegue se sustentar até o final, mesmo quando ele tinha tudo para cair, quando nós descobrimos quem matou o Arturo. Sendo um ótimo filme para quem gosta de um suspense policial com uma investigação bem interessante, mas que não vai funcionar tão bem ali para as pessoas que gostam daquele jogo de tentar descobrir quem é o assassino antes da revelação, porque até o título indica o envolvimento da Mari. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários o que acharam do filme e também do vídeo. Não esqueçam de deixar o like se gostaram do conteúdo, que ajuda demais aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aí, vídeos bem variados. Sugiro que vocês entrem aí no canal e vejam os outros vídeos que tem bastante coisa interessante para vocês. Vou deixar um card passando aí na tela para vocês verem outros vídeos bem legais também. Não esqueçam de verificar a descrição desse vídeo, porque tem os meus outros perfis lá, conteúdos maravilhosos para vocês por lá também, coisas bem legais mesmo. Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui, me despeço agora, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!